Semana importante no Congresso Nacional, porque vários vetos do presidente da República serão colocados em pauta. É assim que a gente espera que aconteça. Um deles é o veto que elimina a desoneração da folha de pagamentos para os maiores empregadores da economia brasileira. São 17 setores, como construção civil, como transporte, como o setor têxtil, como call centers. São os grandes empregadores, é quem de fato usa mão de obra e que pode ter a carga tributária sobre a folha de pagamentos elevada brutalmente a partir de janeiro, caso essa medida, esse veto do presidente Jair Bolsonaro, não seja derrubado pelo Congresso Nacional. Senador Major Olímpio falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, disse o seguinte, que no Senado o veto cai, ele tem dúvidas em relação à Câmara. Nós estamos encarecendo, suplicando ao presidente Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes, que detém a condição de orientar a sua base na Câmara e do Senado. No Senado está garantido. Nós temos mais de 55 votos hoje, precisa ter 41 lá. O problema é na Câmara, onde esses partidos do centro, a troco de cargo e de emenda parlamentar, segue cegamente a determinação que vier do gabinete da presidência e da área política do governo. Desoneração da folha de pagamento que está então em pauta aí para amanhã, finalmente, né? Vamos ver se teremos realmente o assunto em pauta na sessão do Congresso Nacional, né, Cláudio Humberto? Pois é, olha, é preciso lembrar que são 30 vetos, né, que estão pautados para essa reunião de amanhã. A gente vai verificar, né, em que medida isso representa uma preocupação para os senadores, mas sobretudo para o presidente do Senado Federal, né? Se ele jogar peso político, derruba o veto, né? Se o presidente da Câmara jogar peso político, derruba o veto. E até porque o governo, esse é um veto meio envergonhado, né? Somente os líderes do governo é que o defendem, alegando que para ser derrubado é preciso apresentar mecanismos compensatórios de receita, né? Porque, segundo a lei, o governo não pode desistir de uma receita sem que aquilo seja compensado por outra receita. Enfim, só que não tem isso, né? Essa solução não foi apresentada, chegou ao ponto, portanto, da votação amanhã sem que nenhuma proposta tenha sido colocada sobre a mesa, no sentido de produzir esses mecanismos de compensação. A expectativa é que, como o governo tem interesse de votar a reforma da reforma tributária ainda este ano, eu acho muito difícil, mas o governo joga muito nisso, né, de votar essa reforma tributária ainda este ano. A expectativa, a esperança é de que esses mecanismos compensatórios sejam estabelecidos na reforma, né, ampliando, como já prometeu outras vezes o presidente da República, ampliando a desoneração para todos os setores, não apenas para esses 17, né? Mas isso tudo depende muito de entendimento e eu não percebo isso. Eu não vejo grande interesse, sabe, em estabelecer qualquer tipo de negociação no sentido de derrubar o veto ou viabilizar a derrubada do veto através do acerto prévio de medidas de compensação. O que a gente espera, como disse o grupo Bandeirantes de Comunicação em editorial, que os senhores parlamentares cumpram o seu dever, né? O dever de atender os interesses da população. Estão em jogo cerca de 6 milhões de empregos, não é pouca coisa, né? Ontem entrevistamos aqui o presidente Fernando Pimentel, né? Presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções. Ele prevê só nesse setor demissões que podem chegar a 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. E ele destacando para um detalhe dessa discussão, o que é central. Os custos que o governo vai ter, o que teria com esse desemprego, né, com o desemprego que será provocado pela não desoneração da folha em 2021, os custos são muito maiores do que a renúncia fiscal que a desoneração impõe.
E como a gente maltrata quem produz nesse país, não é, Cláudio? Porque é impossível se imaginar, num país que trate bem os seus empreendedores, que a gente chegue a novembro sem que as empresas possam saber qual vai ser o custo delas em janeiro. A gente está falando de menos de 2 meses. Nessa entrevista ontem do presidente da BIT, ele falou isso. Ele falou, olha, a gente já está fechando contratos para o ano que vem, é claro, contratos de venda de produto, ele produz tecido. Então ele disse, já estamos fechando sem saber de fato quanto vai custar o produto. Como é que você faz com que o empresário entre nessa zona tão cinzenta, tão insegura, sem saber o que vai acontecer em janeiro? Então é as duas pontas, não é? A ponta do emprego, que é a mais importante, é a mais delicada nesse momento, é a que tem que ter ali todos os olhos do governo, mas sem empresa também não tem emprego. Então, como é que ficam as empresas que não conseguem se organizar e se planejar sem saber quanto vai ser o custo em janeiro? Se vai ser um custo X ou X vezes 2, X mais tanto. É impossível, a gente está brincando aqui num momento tão delicado, viu, Cláudio? 14 milhões de desempregados, né? Esse é o número que nós temos atualizado pelo IBGE. São famílias, né, que estão passando dificuldade por conta da pandemia, tudo isso que a gente viveu, indispensável relembrar aqui, porque todos nós estamos no mesmo barco. E claro que essa questão que vem sendo adiada, até de uma forma que não cheira nada bem, né, para todos nós, porque é o governo tentando empurrar com a barriga um problema que vai ter de ser enfrentado. Já viu que não tem, né, como consolidar uma maioria, já viu que não tem como convencer os outros parlamentares. Por quê? Porque no fundo, né, nós estamos falando de emprego, estamos falando da vida das pessoas. Aumentar ainda mais esse número de desempregados no Brasil seria algo trágico mesmo e muito complicado de ser revertido no futuro. Por isso, o que a gente espera é prudência, é consciência. Amanhã que os nossos congressistas possam entrar naquela sessão, derrubar o veto presidencial, né, impedindo o aumento de impostos, que é isso que vai se traduzir se algo contrário for feito, para um momento tão delicado da economia brasileira e da história do país, né? Temos que trabalhar para reduzir essa fila de desempregados. E qualquer medida no sentido contrário ao veto dessa proposta da desoneração da folha de pagamento, que ajuda os principais setores da economia brasileira, vai no sentido contrário dessa missão. E o que é importante também, né, Pedro, é lembrar que o custo do desemprego é muito mais alto do que qualquer aumento ou elevação de impostos. Não adianta você aumentar os impostos numa ponta, gerando desemprego na outra. O custo do desemprego é muito alto, já é altíssimo e é impensável que se transforme isso num problema ainda maior, né? Além da questão do planejamento da empresa para o futuro, esse planejamento é totalmente contaminado pelo ano trágico que nós vivemos, do ponto de vista da economia. Então, as empresas têm que fazer essa equação, né? Compatibilizar a necessidade de recuperar a perda com os investimentos no futuro. É uma tragédia, né? Meu Deus, é uma situação imposta ao empregador, ao empresário, que não é justa, né? E muito menos, é claro, para a classe trabalhadora que tem o emprego ameaçado.